Boa noite, irmãos queridos. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós queremos começar esse culto. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós fazemos uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe até esse local. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e nos dado. Deus, nos reunimos aqui, Senhor, e é muito bom ver os amigos, os irmãos, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, primeiramente, Deus, por causa do Senhor, Deus. E nós queremos, Deus, bendizer o Teu nome, exaltar a Ti, e peço a Ti, Senhor, que de fato a nossa mente, Deus, o nosso coração, Deus, possa estar alinhado a esse propósito de glorificar a Ti, Senhor. Então, nos ajuda, Deus, a nos concentrarmos nesse propósito, Senhor, nesse período de tempo que vamos estar aqui. Abençoa a Tua igreja com a Tua presença, com a manifestação do Teu Espírito, Deus, com o entendimento da Tua palavra, aquecendo, Deus, os corações, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em Tuas mãos está a igreja do Senhor que está nesse local, os irmãos que ainda estão se deslocando, Deus, que o Seu nome seja glorificado nesse local, que o Teu Espírito possa se manifestar com liberdade, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, cheio dos missionários aqui nessa noite, né? E aí vocês olharam para o pessoal da Espanha? Todos são missionários, amém? Amém, irmãos? Cada um com o seu chamado, para onde Deus pediu para exercer a missão, amém? Amém. Alguns são transculturais. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 10. Vamos fazer uma leitura do versículo 38 ao 42. Lucas 10. Dentro do calendário cristão, nós estamos no período que chama-se de tempo comum ou tempo ordinário. O objetivo do calendário cristão é nós estarmos sempre visitando, né, o agir de Deus, a intervenção de Deus na história, ok? É o período mais longo, a metade do calendário cristão é o tempo comum, é o tempo ordinário, que é a manifestação de Jesus na igreja, né, ao longo dos séculos, começando desde Atos. E nós estamos apenas no quinto domingo, aquilo que nós conhecemos no calendário como tempo comum. Lucas 10, 38. Quero ler com você. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Amém? Essas duas personagens, você se identifica mais com quem? Marta ou Maria? Às vezes tem circunstâncias que mudam, né? Às vezes a gente está mais para Marta, às vezes está mais para Maria. Mas nesse momento de culto, eu espero que você de fato se identifique mais com Maria. Amém? Que assentou-se aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. Que esse também seja um seio do seu coração, ouvir a voz do Mestre. Amém? Amém. Vamos louvar nosso Deus. Quero convidar você a ficar de pé, juntamente aqui com os irmãos do louvor, cantarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar Ele com gratidão.
fazermos a leitura do Salmo 52. Porque conta a vantagem de seus crimes, grande guerreiro, não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem, e fala mais mentiras que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso, Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros, que não fazem de Deus sua fortaleza, confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença de teu povo fiel. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez? A igreja na próxima canção pode trazer os dízimos e as ofertas. Amém, irmãos. Quero convidar você ainda a fazermos essa oração comunitária. Deus Todo-Poderoso e fonte de toda sabedoria, Tu que conheces as nossas necessidades e a nossa falta de entendimento para te dirigir nossas súplicas, tem misericórdia da nossa fragilidade e dá-nos tudo que, por nossa indignidade e cegueira, não sabemos nem nos atrevemos a te pedir. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. Queria chamar já aqui os nossos convidados e amigos. O
Rodrigo. A Grazi vai ter que vir aqui também, pelo menos para apresentar. Rodrigo e Grazi, por favor. Tem a escolinha, o cultinho também. Irmãos, esse que é o Rodrigo, Grazi. Não sou Deus, mas quase que poderia dizer que os conheço, né, quando ainda eram substância informe. Conheço, o nosso aqui está dizendo para você aparecer, né, na internet. Dá mais audiência. Dá mais audiência. Conheço eles há muito tempo. São uma bênção esse casal. E eles estavam aí na cidade, eu pedi para eles trazerem a administração nessa noite. O Rodrigo, né? A Grazi canta pra caramba também. Quem sabe a gente vai dar uma oportunidade para ela também em algum momento. Mas é uma alegria mesmo receber vocês. Sinto-se à vontade. Eles fazem parte da equipe que está lá com o pastor Júnior, com o Joel, na Espanha, em Santiago. Então é mais um aí que vocês estão conhecendo da equipe que está lá com eles realizando o trabalho. Eles também têm parentes aqui na cidade, são da Serra e estão aí. Fica bem à vontade. Um beijo. Graças. Obrigado. O microfone é estático. Pode tirar. Se não quiser usar e falar, não vai. Gente, boa noite. Como o Theo falou, meu nome é Rodrigo e é a primeira vez que eu vou tentar compartilhar uma palavra com microfone estático. Pode tirar, não dá choque? Não tem aquela pegadinha aqui, não vai tirar, não. Vou tentar tirar. Ai. Tem que ser agora que está filmando. Como o Theo falou, eu sou da Serra Gaúcha, eu sou de Caxias, né? Então, na verdade, eu sou de São Francisco de Paula, né? Mas eu me criei em Caxias, no meio dos gringos, como a gente fala lá. E uma das características dos gringos é que eles não sabem falar sem usar as mãos. Eles precisam falar gesticulando, senão parece que aquilo não tem sentido para eles. E eu acho que eu adquiri essa característica dos gringos lá da Serra, de quando eu falo, eu preciso me expressar um pouco com as mãos. Então, se eu ficar estático aqui, se você me perguntar o que eu falei, provavelmente eu não vou lembrar no final da ministração da palavra. Mas a gente está visitando os parentes da senhora que vive comigo, que também é minha esposa, a Grazi. Talvez alguns de vocês conheçam os avós dela, é o pastor Lovison, né, e a dona Mary, como eu chamo ela, a dona Maria. Ela é neta do pastor Lovison. E a gente está aqui visitando eles agora, nesse período. A gente veio para cá, chegamos tem uma semana e meia, mais ou menos, que nós chegamos, e eu vim conhecer parte da família que eu não conheço. Eu tenho somente uma irmã, e ela teve uma criancinha tem quase um ano, então eu vim conhecer a minha sobrinha, e também conhecer o nosso afilhado, que eu não conheço, que é filho de grandes amigos nossos, que o Theo... pastor Marcelo, me desculpa, nós estamos na igreja, tem que chamar de pastor, né? Eu preciso já confessar algo para vocês aqui, gente, já começando a ministração da palavra, como o pastor falou, né? Mas eu preciso confessar algo para vocês, que eu vou tentar ao máximo aqui chamar o pastor Marcelo aqui na igreja, porque o mesmo pastor Marcelo é o mesmo que amanhã me atenderá no consultório dele. Então, dependendo do que eu falar, pode sobrar ou pode ter algum tipo de consequência naquela cadeira maravilhosa do consultório, né? Então, pastor, eu te amo. Eu te amo. Eu conheci o Theo, eu acredito nas minhas contas básicas, Theo. Eu acho que eu te conheci tem uns 20 anos atrás. Mínimo, né? A Grazi te conheceu no século passado ainda. Não estou mentindo, né? Foi no século passado ainda. E eu conheci o Theo tem uns 20 anos, mais ou menos 20 anos aí, talvez até mais, enfim. E eu lembro algo que me chamou muita atenção no Theo, que eu fui num culto que na época ele era líder dos jovens, né? E eu fui num culto e eu não sei se tu vai lembrar disso, Theo, mas eu acredito que era uma série de mensagens que tu estava fazendo. Eu não acho que tinha uma sequência, mas eu lembro que tu, dependendo do tema da mensagem que tu ia pregar, tu ia caracterizar. Então, tipo assim, se ia falar de Páscoa, eu ia de Coelhinho da Páscoa, entendeu? Se ia falar de Natal, eu ia de Papai Noel, só para colocar um exemplo, tá?
E eu lembro que naquele culto, acho que foi a primeira, que eu me lembro, foi a primeira vez que eu te escutei, tu tinha feito alguma coisa de errado, que eu não sei, mas o pai, ele sabe, né? E eu lembro que tu falou no microfone que tu gostaria de, naquele culto que tu estava pregando aquele dia, de ir caracterizado de burro naquela época, porque tu tinha feito alguma coisa que tu se arrependeu. E quando eu escutei aquilo, eu falei, puxa vida, cara, olha a humildade desse pastor, né? Mas olha só, eu quero ser amigo dele, né? E eu lembro que a gente começou, por causa da Grazi também, que já conhecia ele, a gente começou uma cercania um pouco mais, desenvolver um pouco mais a amizade. A gente levou, na época a gente liderava um grupo de jovens também em Caxias, a gente levou ele para ministrar a palavra lá. Depois a gente morou em Carlos Barbosa também, ali na Serra, a gente levou ele para lá também, e muita coisa eu aprendi com o Theo, e eu tenho o Theo hoje, não é, viu pastor? Não é porque eu vou ser atendido amanhã também, mas eu tenho o Theo como uma referência de cristão, né, na minha vida. A parte de um grande amigo, eu tenho certeza que ele é um bom exemplo de cristão. E dito isso, pastor amado, né, dito isso, a gente, como o Theo falou, a gente faz parte, a gente está em Santiago de Compostela, juntamente com o pastor Júnior, o Joel também está lá com a família dele. Depois eu conto os poros do Joel aqui, se vai ficar tranquilo, entendeu? Ele não está aqui para se defender. Mas a gente está lá, já vai, mês que vem vai fazer 2 anos que a gente está em Santiago de Compostela. E a gente chegou na Espanha, mês passado a gente cumpriu 10 anos de Espanha. A gente chegou em 2012 lá na Espanha, mas antes disso a gente teve uma história bem interessante. A nossa história com a Espanha, né? Ela começou de uma forma bem diferente, como eu não gostaria que tivesse começado. Não é porque o B estava lá no aeroporto me esperando, né, naquela época, mas o B também, né, eu falei com o B antes, ele disse, B, pior que hoje eu não posso nem mentir, porque tu estava lá desde o início, tu sabe o que eu vou falar, então se for mentira tu vai saber, então não posso mentir. Mas o B também, a gente já tem um relacionamento, aí, uma amizade com a família também, já tem de longa data, e o B é outra referência para mim de missionário, de cristão, de menos jogador de futebol, mas no resto, filé. E a nossa história com a Espanha, ela começou, na verdade, a gente já tem, né, o chamado missionário, a gente entende que a gente tem esse chamado missionário do Senhor, já tem uma longa data, mas em 2011, a primeira vez que a gente foi para a Espanha foi em 2011, na verdade em outubro de 2010, só para você se localizar mais ou menos nas datas, a gente comprou as passagens aéreas para ir para a Espanha, primeira vez, e a gente foi para a Espanha em fevereiro de 2011, foi a primeira vez que a gente foi. Então, quando a gente chegou na Espanha, o B e o pastor Júnior foram receber a gente lá em Madrid, no aeroporto, né? E nós tínhamos entendido do Senhor, a Grazi e eu, que era tempo de ir visitar a terra, né? Naquela época a Grazi trabalhava, eu trabalhava na Universidade em Caxias do Sul, na UFS, tinha um bom emprego, tudo aquilo, e a gente estava fazendo planos de ir morar em definitivo na Espanha dentro de 3 ou 4 anos, quando algumas coisas acontecessem. E a gente foi então em fevereiro de 2011, a gente foi para lá a primeira vez, a gente saiu de Porto Alegre, foi para lá, e chegando lá foi uma época muito tumultuada, fazendo um resumo bastante grande aqui da história. Foi uma época muito tumultuada, onde aconteceu bastante, alguns casos que estavam enviando de volta brasileiros para cá, chegava espanhol no Brasil, eles mandavam de volta para lá, para a Espanha, foi meio tumultuado, né? E a gente foi em fevereiro, como eu falei, só que antes, em dezembro, tinha ido uma outra família para lá, para a Espanha também, que foram deportados, né? Só para você se localizar aí um pouco. E quando nós descemos no aeroporto, lá em Madrid, a Grazi estava bastante apreensiva, bastante medrosa, né? Mas totalmente entendível, né? Em passar pela alfândega, porque quando você chega lá no aeroporto, tem 3 filas, né? Aquelas filas lá que é cidadão europeu, né? Cidadão espanhol, aquela coisa, e resto do mundo. Então nós entramos naquela fila bonita, resto do mundo lá. E eu falei, Grazi, tranquilo, a gente está com tudo em dia, né? Inclusive a gente tem dinheiro para ficar aqui, porque a gente estava de férias, né? Recebeu aquele extra. Então tranquilo, fica tranquila. Bom, resumindo a história, a gente foi fazer a entrevista com o agente que nos atendeu ali. A gente trocou 2, 3 palavrinhas com ele já levantou e pediu para acompanhar ele, né? E a Grazi já falou, caminhando atrás de mim, ela já foi assim,
ferrou, nós não vamos entrar, não sei o que. Eu falei, Grazi, tranquila, né? Vamos ver o que o cara quer. E eu na minha mente assim, vai servir um cafezinho para nós, era 5 da manhã, né? Vai servir um cafezinho para nós e tal, uma salinha VIP ali, tranquilo, vamos lá. Bom, enfim, chegamos lá e falamos com uma outra gente aí, ela falando para nós que nós não iríamos entrar na Espanha, seríamos deportados, mas que antes a gente precisaria passar por uma entrevista com o chefe de fronteira, né? Hoje essa história que eu estou contando para vocês, gente, nós damos risada, inclusive a gente faz piada de vez em quando, mas a gente passou por alguns momentos bastante tensos emocionalmente, né? Algumas lutas bem grandes com o Senhor também. E essa mulher falou que a gente faria uma entrevista, isso era mais ou menos 5h30 da manhã, e a mulher falou que a gente faria uma entrevista com o chefe de fronteira, que talvez nos deixaria entrar na Espanha. E a entrevista seria por volta de 9 horas da manhã, isso era 5h30 para 6 horas. Aí levaram a gente para uma salinha lá de espera, eles tiram tudo seu, né? Se você está com mochila, meu cinto, eu tive que tirar qualquer coisa que possa oferecer perigo, né? Dentro da linguagem deles, eles retiram e colocam num saco de lixo preto, literalmente. É assim que eles fizeram. E o B e o Júnior estavam para fora do aeroporto esperando a gente sair feliz da vida, mas a gente não saía. Eu conversei lá com o tiozinho e disse, pelo amor de Deus, me deixa fazer uma ligação, que eu preciso avisar uns amigos que eu estou aqui esperando para fazer entrevista e sair e dar um abraço neles, né? Enfim, aí eu fiz a ligação, expliquei a situação e tal, e a entrevista que era para ser às 9, fazendo um resumo bem grande, a entrevista que era para ser às 9 da manhã foi feita às 9 da noite. Então a gente passou todo esse período dentro do aeroporto, nessa salinha, né, que a gente carinhosamente chama de calabouço, né, hoje. A gente passou lá esperando essa bendita entrevista com o chefe de fronteira, que era um policial, um cargo mais elevado. E a gente sentou na mesa para conversar com ele, e ele já sentou com um monte de papel, falando, vocês não vão entrar no meu país, tá? Porque vocês não têm capacidade de ficar aqui. Aí eu comecei a indagar com ele de forma bem educada. Eu falei, por que a gente não pode ficar, né? Porque ele falou, vocês não têm cartão de crédito para ficar no meu país. Eu falei, eu tenho cartão, tá aqui, seu moço, cartão de crédito, né? Não falei quanto que tinha de crédito, mas tá aqui o cartão, né? Eu falei, não, vocês não têm dinheiro para ficar aqui. Nós tínhamos uns eurinhos, a gente estava de férias, né? Levou, trocamos. Eu falei, tá aqui, né? Eu falei, não tem isso, tem, tá aqui, tá aqui, né? Aí eu indaguei com ele e disse, olha, mas não existe uma lei, um acordo entre o Brasil e Espanha, que se eu venho para cá por 3 meses eu posso ficar sem um visto oficial? Então ele fechou a pasta de documentos e bateu no peito e falou assim, la lei soy yo. Né? Falou, a lei aqui sou eu, né? Aí naquela hora eu percebi que a entrevista era com alguém mais que estava por detrás ali, né? Eu falei, opa, mas tudo bem. Aí, resumindo, levaram a gente para dormir, voltamos para o calabouço, né? E aí a gente dormiu lá. E o nosso voo de volta, eles colocaram a gente num voo de volta para o Brasil, às 5 da tarde do outro dia. Então a gente ficou aí 1 dia e meio lá nessa folia aí, né? Preso naquela salinha. Deram comida pra gente, deram água. Aconteceu umas histórias lá dentro que enfim, tá no nosso DVD, que depois no final tá vendo, né? Tem no final aí. É brincadeira, gente. Mas aconteceu muita história. E o B e o Júnior, que estavam lá esperando a gente, voltaram, naquela época voltaram para Cáceres, né? Eles moravam lá em Cáceres. Voltaram como vieram, né? Só os dois, e eu e a Grazi acabamos no outro dia, 5 da tarde, pegando voo para o Brasil. E o nosso voo, que era para ser para Porto Alegre, né? Eu ainda perguntei para eles se eu quis confirmar, olha, a gente está voltando para o Brasil, o nosso voo é para Porto Alegre, só quero estar ciente, só quero estar seguro de que o nosso voo vai para Porto Alegre. Enfim, eles falaram, sim, teu voo vai para onde, né, o destino final é de onde tu saiu. Enfim, botaram a gente num voo para Salvador, e para Salvador não tinha voo para o Rodrigo e para a Grazi para Porto Alegre, né? Só que eu só descobri chegando lá. Foi um tumulto que hoje a gente dá muita risada disso, a gente faz piada, mas foram momentos bem difíceis, algum tipo de humilhação emocional também que você passa lá, né? Naqueles momentos. E eu lembro que quando a gente embarcou no avião, gente, isso é um detalhe que para mim
eu tenho muito vivo na minha mente, porque os policiais foram pegar a gente no calabouço para levar para o aeroporto, né, depois que todo mundo já tinha embarcado no avião. E devolveram os nossos pertences e colocaram a gente. Olha a experiência que nós tivemos, que eu duvido, é pouquíssima gente que passa por esse tipo de experiência boa. A gente andou no camburão da polícia dentro do aeroporto, aquele negócio assim, ó, batendo de um lado para o outro, aquelas luzes girando assim, ó, negócio legal. E aí o aeroporto estava na pista, não tinha aquele túnel, né, para descer, já estava na pista assim, enfim, na pista, né, estava ali estacionado o bicho. E aí a gente chegou com 2 policiais, e esses policiais desceram com a gente, né, do camburão e nos levaram até os assentos que estavam reservados para nós. Então, claro, eu e a Grazi passando, né, dentro do avião com 2 policiais, então todo mundo já tinha embarcado, então era aquele negócio, a gente passava, todo mundo fazia assim. E claro, eu imagino na cabeça deles, eles pensando assim, nós vamos voar com 2 terroristas. Nós vamos voar com 2 criminais aqui, né? E na época era inverno lá, e eu tava com um jaquetão, eu tava mais barbudo assim, né? E eu falei com a Grazi assim, eu tava com a cabeça tão tumultuada, eu falei com ela brincando, né? Mas ele dá vontade de fazer mesmo. Eu falei, Grazi, quando esse avião decolar, eu vou levantar aqui, vou dizer que tem uma bomba que vou levar todo mundo pro inferno comigo. Aquela coisa assim. Que eu tava assim desejando, literalmente, hoje eu falo com muito amor isso, mas eu estava desejando a morte dos espanhóis, né, naquela época. Foi muito tumulto que a gente passou na cabeça. E já no voo de volta, Deus começou, pelo menos a gente entende dessa forma, Deus começou a falar conosco de volta, porque eu tive uma batalha, uma guerra muito grande com o Senhor, porque eu tinha entendido nele que era ir para visitar a Espanha. A gente ia ficar 22 dias, né, aquela coisa, sentir um pouco do ambiente, fazia parte dos planos futuros. Mas a gente chegou somente no aeroporto, né? Enfim. E dentro do avião, o Senhor me perguntou, eu lembro que ele fez uma pergunta, né? O Senhor perguntou, estaria disposto a voltar e amar um povo que te rejeitou? Eu falei, não estou disposto. E eu lembro que, bom, o voo foram umas 10 horas de voo, mais ou menos, né? E eu lembro que essa foi a primeira vez que o Senhor falou comigo, e eu naquele tumulto da minha cabeça, já não tinha entretenimento, né? Já não tinha filme, já não tinha nada que me fizesse sorrir ali, não tinha nada, né? Aquela angústia também, aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim dentro de mim. E eu lembro que o Senhor falou comigo de novo, dizendo, cara, eu preciso falar contigo. Eu falei, não estou disposto. Assim, não estava afim de papo com Deus ali. Passou mais algumas horas de voo, o Senhor a terceira vez falou comigo, eu preciso falar contigo. Aí eu falei assim, não estou disposto, sem mentira, 3 vezes. Na 4ª vez, quando o Senhor falou comigo, eu preciso falar contigo, depois de horas de voo, eu falei, Senhor, tem 300 pessoas nesse avião, o Senhor deve estar muito carente para ele falar comigo. Fui muito irônico com Deus, né? Eu, às vezes, trabalho dessa forma com ele e acho que ele faz assim comigo também, assim, tipo assim, tá vendo como é bom, né? Tá vendo? Tá vendo, irmão? E aí, assim, Senhor, não tem jeito, não tô afim, né? Mas é aquele negócio, ele venceu, né? Ele venceu. E essa pergunta ficou muito latente, até nos dias de hoje eu lembro muito dela, né? Porque a nossa história com a Espanha, ela começou com rejeição. Lá em 2011, quando a gente foi somente para visitar, né? E foi com tudo certo, tudo que se pedia na época de documentação, a gente levou e era somente uma visita mesmo, mas o que a gente não sabia é que aquilo fazia parte, por incrível que pareça, fazia parte do plano de Deus, a gente ser deportado, a gente voltar, né? Eles dizem que a gente não foi deportado, a gente foi apenas devolvido para o Brasil, né? Mas o carimbinho no passaporte foi aquele aviãozinho voltando assim, né? De ter sido deportado. E essa questão de voltar e amar um povo que rejeitou era uma coisa que para mim ainda Deus teve que trabalhar nas semanas seguintes que a gente estava no Brasil. E quando a gente voltou, a gente na época estava morando em Carlos Barbosa, infelizmente a gente escutou muita coisa que não deveria ter escutado de irmãos nossos da igreja, que talvez poderiam ter orado um pouco mais para dar uma palavra de ânimo, né? Mas a gente escutou algumas bobagens, né? Enfim, coisas que a gente entende que não eram do Senhor e que a gente tinha literalmente, né, tinha que entrar por um ouvido e sair por outro.
Isso foi em fevereiro, né? Mas a gente já chegou, a gente na época tinha uns amigos que moravam porta a porta com a gente, assim, os vices, né? O Marcelo também conhece. E a gente já chegou no condomínio lá dizendo, olha, não passou rápido o nosso tempo na Espanha, aquela coisa, fazendo piada, mas por dentro estava assim um tumulto. Bom, resumindo ainda mais a história, não sei se vocês lembram, eu falei que eu trabalhava na universidade em Caxias. Então, quando foi no mês de maio, eu conversei com a minha chefe lá. Eu considero que eu tinha um bom trabalho na área de informática. Eu conversei com ela. Eu tinha um bom relacionamento com ela. Eu falei, Bia, eu quero pedir demissão porque eu tenho outros planos aí para fazer outros planos de carreira, né? Mas ali eu já tinha entendido que algo que o Senhor tinha nos falado é que o Senhor não nos queria na Espanha de visita. E o Senhor não nos queria na Espanha dentro de 3 ou 4 anos, como eram os nossos planos, mas o Senhor queria que a gente viesse ou fosse para a Espanha de malicuia, como a gente fala aqui no Rio Grande, né? De malicuia. E que aquela foi a forma da gente entender que a gente não tinha que ir de visita, tinha que ir de malicuia. Isso foi maio de 2011. E no mesmo ano a gente solicitou o visto, então, no consulado de Porto Alegre, e quando foi junho de 2012, a gente chegou em definitivo na Espanha. Então a gente completou agora, há um mês atrás, a gente completou 10 anos de Espanha. E eu lembro até hoje também, quando a gente voltou, o desejo do meu coração era, em 2012, encontrar o mesmo policial que levou a gente para essa linha, né? Era encontrar e abençoar a vida dele. Mas eu não encontrei, o Senhor não permitiu. Mas eu lembro também que quando a gente passou pela imigração, o policial perguntou o que a gente estava indo fazer lá. Eu não falei nada de visto, mas aí eu fui um pouco irônico também. Eu falei, não, a gente veio morar aqui. Né? Ele falou, aí já, né, antenou assim, como vocês vieram morar aqui? Então, assim. Aí eu empurrei o passaporte para ele, assim, ele abriu, estava com visto, já não podia fazer nada mais. Aí ele deu um carimbo no nosso passaporte que passou todas as folhas, assim, quase do passaporte, né? Que foi, deu com muito carinho, aquela estampada, assim, carimbada, assim. Enfim, e chegamos e fomos para Cáceres, onde a gente trabalhou lá com a equipe que já estava lá. O B estava na equipe com a família, e nós ficamos 3 anos em Cáceres. E eu lembro algo que o B falou para mim logo um mês depois que a gente chegou lá, e eu tenho certeza que o Amado vai lembrar disso. A gente estava fazendo um churrasco de linguiça, né, do Mercadona, que era o que tinha na época, né, B? O tempo bom, né, cara? Estava fazendo um churrasco era uma espécie de salsicha, literalmente, né? Mas era bom, né? Nós se divertia. E eu lembro que eu estava do lado da churrasqueirinha lá com o B, e o B eu também já conheço, já tem uma data, e eu lembro que o B disse assim para mim, Digo, eu só quero ver quando o Senhor começar a espalhar a gente por essa terra, né? A equipe, né? Eu pensei assim, o que tu tá falando, louco, né? Eu cheguei, tem um mês, tu já tá falando que nós vamos cada um pro lado. O que tu tá falando, né? Pelo amor de Deus, eu não sabia se eu repreendia ou se eu falava assim, cara, vejo que és profeta, né? Mas passaram-se os anos e hoje eu vejo que a palavra do Amado parece que, né, se cumpriu, né? O Senhor olhou lá, soprou, né, velho? Foi cada um para um lado, mas está na bênção, né? E nós trabalhamos 3 anos lá em Cáceres e depois a gente foi com uma equipe para Vigo, na região de Vigo, né? Moanha, o Theo teve lá também. O Theo já é meio espanhol, né, Theo? Gosta de Ramon, né? E aí a gente morou lá em Vigo, a gente morou 5 anos e meio, 5 anos e meio, mais ou menos, 5 anos e meio, lá na região de Vigo. E de Vigo, antes de ir para Santiago, Deus já estava movimentando algo no nosso coração em relação a Santiago de Compostela, que está a 1 hora de Vigo para o norte, e agora a gente já vai completar então 2 anos que a gente está estabelecido em Santiago, né? Com a equipe, o Júnior está lá também, o Joey, muita gente e muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, mas contente da vida por estar onde a gente entende que tem que estar. No momento é Santiago de Compostela e por enquanto o pai não falou mais nada, né? E também não sei se eu quero escutar, se quer que a gente se mova de novo, mas enfim, né? A gente está aberto ao que o pai falar. Afinal, desde 2011, quando aconteceu esses rolos, essa história, esse início de história com a gente com a Espanha,
né, usando a frase que está em alta hoje em dia, aí, o pai estava on, né? Desde aquela época o pai já estava on, mas eu não entendi algumas coisas, hoje eu entendo. E lá em Santiago de Compostela, gente, certamente vocês já devem ter escutado falar muita coisa pela boca do Joey, pela boca do Júnior, ou do B, ou do próprio Theo também. Uma das grandes oportunidades de trabalho lá em Santiago é com o mundo dos peregrinos. Os peregrinos, as pessoas que caminham, né, pelo caminho de Santiago de Compostela e chegam a Santiago, onde é o fim do caminho, né? Então lá existe a catedral, né, em homenagem ao apóstolo Tiago, Santiago, lá na Espanha, e uma das grandes oportunidades de trabalho que a gente tem lá e que a Grazi hoje a gente tem um coração para trabalhar é com os peregrinos. A gente já tem alguns quilômetros aí nas costas, a gente já fez muitas vezes o caminho de Santiago com equipes, liderando grupos, ETEDs, né, a escola de discipulado que a gente oferece na base, ou somente eu e a Grazi mesmo, a gente já fez muitas vezes o caminho de Santiago. Então é uma grande oportunidade de trabalho hoje de evangelizar ou de compartilhar acerca de Cristo Jesus com o mundo todo num lugar somente, que é no caminho de Santiago, né? Eu gosto muito que, né, o versículo que fala ide por todo mundo, eu sou fã desse versículo e ao mesmo tempo eu vejo que a gente pode cumprir esse versículo no caminho de Santiago, porque você encontra gente literalmente de todo o mundo, literalmente de todo o mundo, passando, caminhando pelo caminho de Santiago. E a Grazi e eu, a gente tem vários testemunhos, porque a gente já fez várias vezes o caminho, e a gente tem muito testemunho, muita coisa legal que aconteceu com a gente, e eu queria compartilhar rapidamente, faz parte da mensagem isso, tá bom? Até já passou o meu tempo que tu deu aqui, né, Theo? Mas tá quase acabando já, fica tranquilo. O Theo já tá me olhando, fazendo assim, né? Tô acabando, Theo. Vai dar tempo de ver o Fantástico, fica tranquilo. Teve uma vez que a Grazi e eu, a gente foi para fazer o caminho de Santiago e nessa vez a gente caminhou 420 quilômetros. A gente começou num povoado lá no meio do nada e até chegar em Santiago eram 420 quilômetros. E a gente levantou fundos para isso, porque precisa ter um orçamento para fazer, para dormir, né, nos albergues, embora seja barato, mas comer também, a gente precisava se alimentar, aquela coisa toda. Levantamos um recurso, vamos fazer um caminho, fomos felizes da vida. E nessa época, justamente nessa época, a gente tinha alugado um apartamento lá em Vigo, lá em Moanha, e a gente teve que sair do apartamento e a gente estava morando na casa do B e da Eia. E a gente pensou, cara, vai ser legal, porque a gente vai ficar aí pelo menos umas 2 semanas fora, também dar um respiro para a família, né? A Isabel sempre abençoando a gente pro quarto dela, né? Quando a gente vai visitar eles até hoje. A gente foi agora, antes de vir para cá, início de junho a gente foi lá para as Canárias, onde eles estão, e a Bebes, né, com muito amor no seu coração, cedeu, né, o quarto para a gente dormir. Ela nem gosta de dormir no quarto dos pais também, né, um amor. Aquela menina, olha, eu já falei que com 12 anos ela vai estar formada na universidade com a menina. Mas enfim, aí a gente estava morando na casa do B, a gente foi fazer o caminho 2 semanas e, gente, o caminho de Santiago, ele é muito legal de fazer, ele é muito desafiador, tem os seus desafios, né, de você caminhar 25, 30 quilômetros num dia com uma mochila nas costas. Ele tem seus desafios, e para mim foi um pouco mais desafiador, porque eu tenho um tipo de pé que é um pé plano, ele não tem aquela voltinha assim, né? Os meninos que conhecem meu pé, é chato, isso aí, é chato, né? E dizem que não é o tipo de pé bom para caminhar muito tempo, porque tu acaba sentindo muita dor. Eu não dei bola para isso, não queria nem saber, eu falei, vamos caminhar, vamos caminhar. E a gente foi caminhar, a gente começou e já no primeiro dia a gente caminhou, acho que foi 32 quilômetros no primeiro dia. Naquele dia eu queria, assim, meu desejo era amaldiçoar o mundo, naquele primeiro dia. Porque saiu tanta bolha no meu pé, mas assim, era quase na sola do pé, assim, eu tinha uma bolha só que era gigante. E, enfim, eu caminhando com aquela dor e também tive bolha embaixo das unhas, assim, no pé, e chegou um ponto que a unha fez assim, pô, saltou. E eu tava assim, terrível, eu tava no asfalto com muita dor, eu me queixei muito, eu reclamei demais, a Grazi sabe, já não me aguentava mais, já queria caminhar sozinho, aquele negócio todo, e uma dor terrível, queimava o pé, enfim, chegamos no albergue, chegamos, já era de tarde no albergue, graças a Deus chegamos, porque na metade do caminho a Grazi quase desmaiou, estava um sol, aquela coisa,
E aí a gente sentou num negócio lá que a Grazi estava desmaiando, já não conseguia mais caminhar, e eu pensei, onde é que nós íamos parar, meu Deus do céu, não era fazer esse negócio, né? Mas vamos, beleza. Chegamos no albergue e eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir caminhar mais, não vou conseguir, a bolha tinha bolha por tudo, uma dor insuportável no pé. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que ir. No outro dia acordamos, seguimos caminhando de novo. Terrível. Aí eu sei que no terceiro dia caminhando, resumindo a história, no terceiro dia caminhando, a gente chegou no albergue e ali eu disse, Deus, acabou, conversei com a Grazi, falei, Grazi, eu vou pegar o trem, vou para casa, se tu quiser continuar, continua, não tem nenhum problema, tu viu que é bem de boa, é seguro, não tem nenhum problema, eu vou para casa, acabou para mim, né? E eu lembro que ali eu tive umas conversas mais sérias que eu já tive com o Senhor, né? E foi uma luta bastante grande, porque eu disse, Deus, o Senhor me mandou para cá para evangelizar esse povo, entendeu? O Senhor me mandou para cá para compartilhar a Tua palavra com esse povo, com o mundo que está passando por aqui, eu não consigo fazer porque eu só sinto dor, eu não consigo fazer, né? E eu lembro que uma das coisas que, na minha linguagem com o Senhor, né? O Senhor me falou, cara, você não é tão homem quanto você pensa que é. Eu falei, opa, agora o bicho vai pegar, né? Como é que é essa história aí, né? Vamos colocar em miúdos aí. Mas assim, tentando resumir ainda mais a situação, que Deus queria falar comigo que eu não era o salvador do mundo, que eu não ia salvar o mundo ali, né? E que na realidade, quando você começa a caminhar e você começa a entender a vida de peregrino, você entende que você recebe muita coisa também e você não tem só a dar, mas você recebe muita coisa de Deus através dos peregrinos. Eu sempre digo que o caminho de Santiago existe um favor muito especial de Deus no caminho de Santiago. Muita gente que recebe revelação do próprio Cristo sozinho e não se dá conta que é o próprio Cristo porque não conhece, e às vezes a gente chega junto e fala, eu quero te falar desse Deus desconhecido aí, que você teve uma experiência, né? Mas existe um favor muito especial do Senhor no caminho de Santiago. E ali o Senhor começou a tratar comigo, a me falar, a ministrar na minha vida um pouco mais acerca de perseverança, que é o que eu quero dar uma pincelada com vocês nessa noite. Eu falei, Deus, então beleza, o Senhor já me venceu umas quantas vezes na vida, eu nunca consegui vencer o Senhor, então fala, o que o Senhor tem que falar? E naquele momento eu entendi que a questão de perseverar não significava, porque hoje em dia, quando a gente pensa em perseverar, pelo menos a gente conecta muito com a ação de fazer alguma coisa, talvez de estar em movimento, talvez a ação de alguma coisa, perseverar, né? Mas, como diz o poeta aqui no Brasil, esperar é caminhar. E eu entendi naquele momento que o Senhor falava comigo que perseverar, naquele momento era mais um estado de mente, de entender algo que Ele queria falar comigo, do que simplesmente ter a ação de caminhar. Então, baseado nisso, a gente ficou, no próximo dia, a gente não caminhou, eu fiquei parado lá nessa cidadezinha que chama Astorga. Eu fiquei parado lá um dia e meio para tentar curar os pés, né, com as formas lá que existem de curar as bolhas, né, aquela coisa toda, que é bem dolorido também, mas é uma delícia, né, sara 100% as bolhas. E aí a gente ficou lá então um dia e meio parados, e aí depois do segundo dia então a gente voltou a caminhar. E foi a partir do segundo dia, enfim, já era o quarto dia de caminhada, mas que eu estava parado ali um dia e meio já. A partir dali começou a acontecer algumas experiências que marcaram as nossas vidas no caminho de Santiago. E eu lembro que a gente conheceu uma cidade fantasma lá no alto da montanha, frio, e a gente conheceu, a gente dormiu no mesmo albergue que um casal dos Estados Unidos, da Austrália, né, o Chris e a Dona. E eu conheci eles, a Dona, a gente dormia em beliches, né, então eram beliches um do lado do outro assim, e eu estava deitado numa cama em cima e a Dona estava deitada numa outra cama em cima assim, e foi quando eu conheci ela porque ela estava fazendo uma sessão de reiki com um tiozinho da Suíça, né, aquele negócio de tirar a dor, né, passa a mão assim, aquele negócio todo. E eu fiquei olhando assim, né, eu disse, puxa vida, cara, o povo é aberto a tudo, né? Eu até então eu não conhecia eles ali, eu não sabia o nome deles, mas eu fiquei olhando, porque era bem do lado da minha cama, e a Dona estava fazendo essa sessão de reiki com esse tiozinho da Suíça, né?
Eu falei, olha que interessante, mas não falei nada, só fiquei observando. Aí, daqui a pouco a gente se cruzou no albergue, a gente começou a conversar e tal, né? Eles são da Austrália, e aí a gente acabou ficando amigo, né? Dela, da dona, do Cris, que é o marido dela. A gente ficou bem amigo, e assim, você vai caminhando no caminho de Santiago, seguido você vai vendo, né, revendo as mesmas pessoas que você viu ontem. E às vezes acontecem as coincidências da vida que você acaba dormindo de novo no mesmo albergue que eles. E isso é muito legal porque você acaba conectando e gerando um relacionamento com eles. E aí você tem a oportunidade de compartilhar, né, da vida de Cristo, o que você quiser. E a gente, ao longo das próximas 2 semanas que a gente caminhou, a gente encontrou eles várias vezes, perguntava como que eles estavam, né? E a dona e o Cris estavam caminhando desde o sul da França, que é onde começa o caminho, a rota francesa que vai para Santiago, que são 840 quilômetros. E a dona vinha com muita dor nas pernas, ela assim caminhava devagar, parava, ela ia num esforço, numa perseverança que me ensinou muito. E quando a gente chegou, né, 3 dias antes de Santiago, numa cidadezinha que chama Palas de Rei, a gente coincidentemente de novo ficou no mesmo albergue, né? E ela falou assim, vamos jantar junto hoje. Eu falei, vamos jantar junto hoje, né? A gente comprou uns negócios no mercado, usamos a cozinha lá do albergue, fizemos uma comida mexicana lá, bem legal. E eu já vim orando por ela, né? Grazi e eu por ela, pelo Cris também, a gente já vinha orando por uma oportunidade de falar rasgado de Jesus com eles. Rasgado, que até então a gente não tinha falado, tinha trocado experiência, aquela coisa toda, mas a gente não tinha falado rasgado com eles. Mas a gente tinha falado que a gente acreditava em Deus, assim, mas bem superficial. Bom, nessa janta, eu falei com a dona assim, eu disse, dona, sabe que eu acredito em Deus, né? E eu tenho orado, né, para te parar de sentir dor, eu tenho orado pela tua vida, mas eu queria te pedir permissão, se você me permite, de orar com você nesse momento, né, na mesa lá que a gente estava jantando, né? Ela falou, sim, Rodrigo, por favor, faz isso. Então eu peguei na mão dela, assim, nas 2 mãos dela, comecei a orar. Eu comecei a orar em inglês, e eu falei assim em inglês, Deus, eu não sei se a dona vai, né, quebrei o gelo, né, não sei se a dona vai entender o meu inglês, mas eu sei que o Senhor vai entender o meu inglês, né? E sim, eu quero orar, né, pedindo a cura sobre a vida da dona, mas eu também, Senhor, eu quero, antes de mais nada, eu quero te agradecer, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus aqui na terra, deu a sua vida por nós, morreu numa cruz, ressuscitou, para que hoje ela pudesse ter um encontro com o Senhor, né? A dona desmanchou chorando, né? Desmanchou. Eu entendi que foi, claro, o Espírito de Deus que moveu ali, que a parte de orar por cura era para orar evangelizando a vida da dona, e a dona se desmanchou chorando ali. Foi um momento muito legal mesmo que aconteceu, e a gente continuou a conversa ali. Estou resumindo bastante, né, o caso. E aí no outro dia, no outro dia a gente seguimos caminhando para a próxima cidade, e tem umas coisas que é muita coincidência, né, de Cristo, é muita coincidência. E a gente ia parar numa cidade, que era o final da etapa, e a gente resolveu parar 3 quilômetros antes, num albergue, que era bem bonitinho, tinha um riozinho passando assim. Aí eu e a Graça, a gente falou, vamos parar aqui mesmo, vamos parar aqui mesmo. A gente parou, deu uns 10 minutos, chegou quem? Coincidentemente, chegou a dona e o Cris, e a dona, quando viu a gente, veio correndo falar com a gente, né? Eles tinham seus 50 na época, né? Isso foi em 2017, eu acho. 2016, 2017. E a dona veio correndo falar com a gente, falou, Rodrigo, primeiro dia em 25 dias caminhando que eu não sinto dor nenhuma caminhando, né? E eu assim, nossa, ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Nossa, dona, que legal, feliz por ti e tal, né? Não sei o que, a gente já ficou junto, já conversou mais, blá blá blá, beleza. Isso foi 2 dias antes de chegar em Santiago. Aí beleza, a gente conversou ali no outro dia, cada um seguiu o seu caminho, né? Cada um caminhando e tal. A gente não viu mais eles nos próximos 2 dias. Beleza, a gente chegou em Santiago e a gente foi para casa, para Vigo, onde a gente morava. E no dia seguinte que a gente estava em casa, a gente recebe um e-mail, porque a gente tinha trocado contato, a gente recebe um e-mail da dona e do Cris falando, Rodrigo, Grazi, o caminho de Santiago foi impactante nas nossas vidas, e vocês fizeram parte do nosso caminho. A gente gostaria de saber se a gente pode passar uns dias com vocês, na casa de vocês, né? Aí eu olhei assim e falei, cara,
Deus quer continuar alguma coisa aqui, né? A gente respondeu para eles e tal, eles foram lá para casa, lá em Moanha, e claro, a gente morava num apartamentinho lá que tinha o quarto, a sala e a cozinha e o banheiro. Então a gente preparou o quarto para eles, deixou o quarto, dormimos na sala, aquela coisa toda, né, hospitalidade e tal. Mas foi super interessante porque eu acredito que na época a gente era mais limitado em falar inglês, e aonde a gente não conseguiu chegar com eles em uma conversação, a gente tinha pessoas na equipe, o Afonso e a Deb, né, que a gente levou a conhecer, que eles falam inglês fluente, a Deb é britânica, então, né, não tem nenhum problema, mas também são pessoas mais experimentadas, como a gente fala na vida, trabalham com peregrinos, e o Afonso e a Deb foram profundo na conversa com eles, e foi algo super divino que aconteceu, né? E até hoje a gente mantém contato com eles por e-mail, a gente nunca mais viu eles, mas enfim, a gente mantém contato com eles por e-mail, mas foi uma das experiências, um dos testemunhos que a gente tem trabalhando com peregrinos. Mas o que nos levou, no meu entendimento, o que nos levou a ter essa e outras experiências que a gente pode compartilhar com vocês, muitas experiências e testemunho trabalhando com peregrinos, foi a questão que, no meu entendimento, foi de perseverar em caminhar, mesmo parando por um tempo, mas depois perseverando em querer caminhar, em querer ver coisas acontecendo, mas entendendo que eu não era o salvador do mundo, que eu não tinha que salvar ninguém, que esse não era o meu papel, né? Mas foi por causa da perseverança. E eu trato o caminho de Santiago como a vida de um cristão, porque assim, como eu falei, o caminho de Santiago, cada dia você faz uma etapa, não importa se é 10, 15, 20 ou 30 quilômetros, não importa, mas é uma etapa a cada dia. E eu vejo que na nossa vida de cristão a gente passa por etapas todos os dias da nossa vida, mas dentro da minha perspectiva de ver a vida de um cristão, nós temos que ser perseverantes naquilo que ele nos chamou para fazer. O Marcelo falou aqui no início, né, todos somos missionários, e é verdade, né? E eu lembro de uma frase que eu acho que é de Charles Spurgeon, né, que fala que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, eu gosto disso porque trato desde essa perspectiva que todos nós, de verdade, somos missionários, temos um chamado, não interessa onde, não importa onde, mas que devemos, ou pelo menos devemos perseverar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu queria ler com vocês rapidamente o versículo famosíssimo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pode repetir? Sim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Obrigado. Nada, meu irmão. Na minha versão fala assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu entendo isso como... eu tenho essa perspectiva de ver, Deus é tão perseverante com a gente, persevera em derramar a graça dele, a misericórdia, e nos amar mesmo no meio da nossa podridão. Ele persevera nos amando, nos ajudando, nos perdoando, nos empurrando para frente. Nesses 10 anos de Espanha, quantas vezes a gente quis voltar, porque não dava problema no barco, aquela coisa toda. Ele falou, não, é o tempo de voltar, nós temos que voltar. Quando o euro chegou então a 7 por 1, nós falamos, agora sim, agora não precisa nem o senhor falar, né? É um sinal, tem que voltar. Mas não, o senhor falava, persevera, persevera, persevera. E nesses 10 anos eu posso dizer para vocês que, pelo fato de ter perseverado, nunca nos faltou nada. A gente pode ter passado algum aperto, passamos, não tem nenhum problema, mas nunca nos faltou nada. A gente, sem exagerar, eu acho que é difícil um dia que eu não acordo. Hoje a gente mora num apartamento lá em Santiago, o B, a Eia conhece o nosso apartamento, é um milagre milagroso, divino, celestial, no apartamento que a gente mora, pagando o que a gente paga, e não tem, assim, difícil um dia que eu não levante e diga assim, Deus, obrigado por esse milagre. Obrigado por esse milagre, por o Senhor perseverar, nos abençoando, enviando a provisão todo mês para a gente ficar aqui. Obrigado por perseverar em nos amar e nos conduzir pelo caminho do Senhor. Me ajuda a perseverar na minha fé no Senhor. Me ajuda a perseverar, porque eu sei que o Senhor começou uma boa obra, e quando o Senhor determinar, quando o Senhor quiser, o Senhor vai dizer chega, e o Senhor vai completar essa obra.
Então a minha palavra de ânimo, de encorajamento para você, eu não conheço a sua vida pessoal, persevere naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Persevere na leitura da palavra, persevere na oração, persevere no relacionamento com os irmãos, persevere no relacionamento com o Senhor, persevere em Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai completar. No tempo dele, ele vai completar. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse domingo, obrigado, Deus, por acabar esse domingo em grande estilo, em comunhão com os irmãos e podendo, Senhor, também ter relacionamento contigo, Deus. E eu quero te pedir sobre as nossas vidas que o Senhor nos ajude, Deus, a perseverar naquilo que o Senhor tem nos chamado, naquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Nos ajuda a perseverar na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. Senhor, nos ajuda a perseverar naquilo que o Senhor tem colocado, na proposta que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Deus. Nos ajuda, Senhor, dia após dia, a viver essa cada etapa da nossa vida, Deus, tentando e fazendo, Senhor, o nosso melhor, perseverando e fazendo o nosso melhor, Deus, para o Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos nessa noite, Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e obrigado mais uma vez por perseverar em derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre as nossas vidas todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã é segunda, em dose dupla para os gremistas, sem ofensas, né? Amanhã é segunda. Então que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome da comunidade da igreja, agradecemos ao Rodrigo por ter compartilhado a palavra, essas experiências, foi bênção. Amém. Lembrem deles, né, em oração, mais um por favor, e toda a equipe que está lá. Queremos orar. Quero orar aqui também pelo Rodrigo, pela classe. Queremos pode ficar sentadinho, a gente olha aqui, né? E aí quero passar os avisos ainda da semana, irmãos. Deus querido, foi muito bom ouvir o Rodrigo, ouvir, Senhor, um pouco das muitas histórias e testemunhos, Deus, deles em missão, em evangelismo, enquanto tentando, Deus, enfrentando, Deus, as diferenças culturais, Deus, mas ouvindo o Senhor, perseverando na fé. Deus, muito obrigado. Nós queremos, como comunidade, como igreja do Senhor, abençoar a vida dele, abençoar a vida do Senhor da Graça, abençoá-lo, Senhor, realmente clamando a Ti, Deus, para que dia a dia, momento a momento, a Tua graça, a Tua bondade e a misericórdia sejam abundantes, que os testemunhos multipliquem, que a força multiplique, que a fé, Deus, multiplique, que o Senhor use eles, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, nessa nação, nesse lugar onde o Senhor os levou, na equipe, e o que o Senhor tem para eles, de fato, o Senhor possa chegar ao fim como promessa do Senhor, que o Senhor cumpra a boa obra na vida deles. Nós te agradecemos por o Senhor usar a vida deles nessa noite para abençoar nossas vidas e a igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Falei assim, meu Deus, agora o Rodrigo assustou o pessoal. O pastor Júnior veio aqui da outra vez, desafiou o pessoal para fazer, não precisa ser 400 quilômetros, mas pode ser, de repente, uns 100. Você caminha uns 15, né? Caminha uns 20 lá, e dá até essa experiência de espiritualidade, de evangelismo, e dentro de uma equipe. A proposta está de pé, o pastor Júnior está esperando, né? Que organizem alguma coisa, os brasileiros vão, ano que vem, tentar fazer alguma coisa nesse sentido, os irmãos aqui. No mínimo, olhe a respeito, né? Pensa se você não pode estar nessa jornada. Nem todo mundo tem pé chato, gente, tá? Tem gente que tem só o pé, outros são o corpo inteiro, né? Mas tem palmilha, tem como se preparar. O irmão foi na frente para dizer que pé chato sofre. Aí você põe uma palmilhazinha, né, diferenciada, tem jeito, né? Então não se apavorem não, né? Não corre. Amém? Você quer conhecer mais e ouvir mais histórias? Rodrigo e Gabi estão com a gente aí, né? Uma aventura odontológica durante a semana. E nós estamos aí na cidade. Se quiserem também conhecer eles mais de perto, quiserem convidar eles para um almoço, um jantar, o B e a Graça, por favor, família, fica de pé, já estiveram conosco ali na terça-feira, mas aí são membros da igreja, que são de casa, né? Todo mundo conhece. A Isabelzinha está lá no cultinho. Né, vão estar conosco aí pelo menos um mês, correndo aí, sábado que vem. O irmão Bernardo Kilan vai estar também nos abençoando aqui no louvor. Né? Gente, os irmãos estão aí.
se vocês quiserem chamar para um café, para um bate-papo, é muito bem-vindo, tá bom? Chame mesmo, vamos integrar eles e aproximar. Diante dos nossos avisos da semana, básicos e rápidos, né? Terça-feira não temos o PG, porque é de 15 dias, então o PG da terça não vai ter, mas o PG do sábado vai ter, ok? Vai ser lá na nossa casa, sábado, 20 horas, pequeno grupo, e aí estão convidados os irmãos a participar, aqueles que já têm participado, quem quiser conhecer. No sábado normal, ele disse que, né, acabou o curso Alfa, mas segue as atividades dos adolescentes. Então eles se reúnem aqui às 18 horas todo sábado, e foi uma bênção. Por isso que foi muito gostoso ontem aqui. Então venha, envie os filhos, traga-os, tá? É uma iniciativa, mas é bem importante, tá? Não deixe de fazer a sua contribuição. Se vier ao culto, você pode fazer isso ofertando aqui, você também pode fazer procurando direto o tesoureiro ou através do depósito bancário. Mas abençoe a igreja, abençoe para que a gente continue sendo missão nessa cidade e também continue apoiando e ajudando os nossos missionários que nós apoiamos. Irmãos, último aviso aí bem importante também é que semana que vem, então nós começamos uma classe de novos membros. Vamos estar caminhando aqui com alguns irmãos que manifestaram essa vontade de tornarem-se membros aqui na igreja, outros que vão ser reintegrados, por mais que já estão andando com a gente já há um bom tempo. Então a gente vai começar uma classe que semana que vem, às 6 da tarde, das 6 às 7, a gente faz um lanchinho e fica para o culto. Então semana que vem, às 18 horas, começamos uma classe. E quem mais quiser participar, então é só chegar aqui e participar conosco. São uma por mês. Então vai ter um encontro agora em julho, outro em agosto, outro em outubro, outro em novembro, setembro para novembro, receber os irmãos que perseverarem nessa caminhada das classes, ok? Então orem por isso também, né? Para os irmãos, por aqueles que vão estar participando, né? de orar, né? E que mais gente que está aí já há um bom tempo na igreja também possa ser despertada a participar. Caso que... verdade, temos mais um aviso. Irmãos, o último domingo do nosso mês... O último domingo... Eu acho que eu não posso falar essa palavra, o último domingo. O último domingo desse mês nós vamos fazer o nosso café, né? A gente tem se combinado e a gente sempre faz isso, que sempre que um mês tem 5 domingos, o quinto a gente faz um café da manhã, café colonial, gostosão, e faz o culto de manhã, tá? Então, esse domingo, o último desse mês, esse mês tem 5, então nós vamos fazer isso. Desde já desafiamos os irmãos, já ir pensando naquela receita maravilhosa, aquele bolinho, aquele preparo, né? E trazer para a gente fazer esse café gostosão, tá? Vai ser dia 31, então o café da manhã vai ser às 8h30, vamos até às 9h30, 9h30 culto 11 termina. Tá bom? Se organize para participar e estar aqui conosco. Tá bom? Acho que nossos avisos são esses. Queria fazer essa última oração, então, com você. Queria que você colocasse a mão no seu coração. A gente brincou, porque de fato temos aqui vários irmãos entre nós que estão nesse trabalho, nesse chamado de Deus para exercer missão fora da sua cultura. A gente chama de missão transcultural, porque os irmãos estão lá na Espanha. Mas nós de fato sabemos, porque é assim que Deus vê você como um missionário, amém? Por isso que a nossa oração é uma oração de envio, é a oração que a gente ora para a igreja enviando para as suas tarefas missionárias, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, no ônibus, onde você estiver, que Deus te capacite e te abençoe nessa peregrinação, amém? Você vai encontrar muita gente na peregrinação durante a semana, que Deus te use para a glória dele, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a igreja, os irmãos, Deus, na nossa saída para casa, assim que o Senhor os proteja, Deus, mas também, Deus, essa semana que não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Já está diante do Senhor as conversas, já está diante do Senhor, Deus, as batalhas, já está diante do Senhor, Deus, as oportunidades, já está diante do Senhor, Deus, as atividades que nos envolveremos. E eu peço a Ti que os meus irmãos, Deus, em nome de Jesus, possam, de fato, viver o Evangelho. Deus, serem testemunhas de Cristo aonde estiverem para a glória do Senhor. Abençoe e use os meus irmãos, em nome de Jesus, que a semana seja abençoada em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor nosso Deus se agrade de ti e lhe enche de paz. Amém? Então, uma abençoada semana a todos. Encerramos aqui o nosso culto. Que você possa cumprimentar o seu irmão em nome de Jesus. E até domingo que vem. Amém? Espero que você persevere, né? Que você não seja daqueles que se acomodam com o frio, porque hoje os irmãos se acomodaram com o frio, infelizmente, mas que você não seja desses. Até domingo que vem, gaúchos e gaúchas.